Vamos lá. Primeiramente, bom dia, tá? Eu sou Leandro, sou fellow de neuroradiologia, e o tema dessa aula são as malformações do desenvolvimento cortical, tá bom? É um tema complexo, tá? Que a gente, quando a gente estuda, a gente vê que realmente há muitas coisas ainda que estão sendo evidenciadas, tem muitas classificações para a gente saber, tá bom? Mas eu vou tentar, nessa apresentação, trazer de uma forma mais didática para todo mundo entender um pouquinho como é que ocorre desde o comecinho do desenvolvimento, tá? Passando pelas classificações, né, que estão propostas aí, bem como já na metade para o final da aula a gente vai começar com os casos, tá? Casos esses que vou pedir para vocês, né, mostrarem os padrões, não quero que reconheçam doenças, até porque cada caso em sua maioria, faz parte de um espectro maior de doenças, tá? Às vezes, a manifestação radiológica, né, de uma síndrome. Então, assim, o principal dessa aula é você reconhecer os padrões, né? Aqueles padrões que vão ser propostos nos casos, tá bom? Vamos lá iniciar. A gente vai começar do básico mesmo, daqueles conceitos até que tem no Ângelo Machado, que é o quê? Do tubo neural, né, da formação do tubo neural, que vem lá da placa, tá certo? Que ela faz uma invaginação, tá bom? Formando uma goteira neural e ela se fecha. Quando ela se fecha, faz o tubo neural, tá? Nesse tubo neural, dentro dele, tem algumas pequenas vesículas, né? Quais são? Proencéfalo, mesencéfalo e o romboencéfalo. O proencéfalo, ele vai se dividir geralmente em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo vai virar mesencéfalo e o romboencéfalo depois vai virar principalmente em metencéfalo e mielencéfalo. A grande questão é que as malformações do desenvolvimento cortical vão estar no seu cerne, principalmente aqui, no telencéfalo, tá bom? Por quê? Porque aqui no telencéfalo, ele tem células, tá certo? Que vão dar origem a células do córtex. Quais são as principais dessas células? As células da matriz germinativa, que envolve tanto o epitélio ventricular, na periferia dos ventrículos, bem como os precursores estriatais. E essas células, elas vão ser basicamente responsáveis pela formação do córtex através da proliferação e apoptose, migração neuronal e organização dessas células naquela região. Dessa forma, essas, essas três, vamos dizer assim, organizações vão ser primordiais para o entendimento da malformação do cortical, bem como vão ser objeto, tá, do entendimento das classificações que estão propostas aí. Bem, a migração neuronal inicia por volta da oitava semana, por volta lá da 16ª semana, e finaliza em torno do 5º mês de gestação, tá certo? Então, veja que é um grande período dessa migração cortical, tá? E, a depender do momento onde ocorre o insulto, neste período, vai ter uma manifestação própria, tá? Dependendo se for mais tardia ou se for mais precoce. Uma estrutura extremamente importante, que a gente vai falar um pouquinho mais dela, são as fibras da glia radial, que elas propõem o quê? Elas são fundamentais para orientar, né, a migração neuronal, que vai ocorrer migração cortical, que vai ocorrer nessas sequências que a gente vai já propor. Também vai ocorrer a orientação da migração dos neurônios para os núcleos da base, também para o cerebelo. E essas fibras da glia radial, elas também são precursores das células da glia.
Aqui, nesse esquema bem interessante, o que ele propõe? É, eu retirei ele da aula da professora Patrícia Rafu, ela é da UFRJ, tá? Esse esquema dela é bem interessante. O que mais ou menos ele propõe? Aqui nós temos os ventrículos, né? E ao redor dos ventrículos, que temos células, um pool de células, que elas vão dar origem a neurônios, tá certo? Células precursoras do neurônio, tá bom? Que são células progenitoras, neuroprogenitoras, e as células da glia radial. Essas células da glia radial, elas mantêm uma conexão entre a região periventricular e a pia mater, que é lá em cima. E de tal forma que ela vai guiar, tá certo? Através de microtúbulos, de suas estruturas, as, as células precursoras do neurônios e neurônios até o córtex, tá bom? Para formar as suas 6 camadas. E qual é a sequência? Primeiro vai se formar uma camada de córtex junto à pia, né, que é a camada 1, tá? E na sequência vão lançar as outras camadas, que é a 6, a 5, a 4, a 3 e a 2, nessa sequência, tá bom? E perceba que nesse processo há tanto a questão de proliferação celular, né, através das células progenitoras e até das células da glia radial, que são células precursoras também, tanto da glia como de outras células, da, células da glia radial, tá bom? Vejam que é um de migração, tá? Que a gente pode evidenciar aqui, e um processo também de organização celular, organização das camadas, organização das células. Então, se ocorrer algum problema, alguma mutação ou algo que ocorrer durante esses 3 processos, a gente vai desenvolver alguma malformação. Um conceito importante que a gente também tem que ter é a questão da sucação e a giração, que ela é totalmente dependente da adequada migração neuronal, tá? Porque imagine o cérebro da gente, ele é formado por o córtex basicamente é formado por vários neurônios, né? Deixa eu só mais ou menos fazer uma explicação assim. E por que ocorre essa sucação, essa giração? Aqui nós temos a pia, né? E aqui junto temos vários, né, neurônios ali durante o desenvolvimento, tá? Não sei se vocês estão vendo meu esquemazinho. Se aqui eu tenho vários neurônios durante o desenvolvimento e é necessário nesses neurônios que hajam sinapses, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter conexões neuronais aqui nessa região de grande valia. Se eu vou ter essas conexões, esses neurônios eles vão o quê? Ter uma arquitetura meio que, abro aspas, contração para que haja essas sinapses. E se eu tenho essas contrações, se eu tenho essas citoarquitetura, essas, abro aspas, contrações, o que é que eu vou fazer com o córtex? Eu vou deixá-lo mais sucado, formando sulcos e giros. Agora imagine um córtex que tenha poucos neurônios, raros neurônios aqui, porque houve algum processo de desenvolvimento. Se eu tenho poucos, essa sucação, essa, abro aspas, contração do córtex, ela vai ser menor. Então vai dar um aspecto mais liso do córtex, tá? Isso de forma bem simples para a gente tentar entender essa questão. Ela garante também uma grande superfície cortical, né, sem aumento da circunferência craniana, tá bom? O padrão de sucação e giração. Uma grande complexidade cicatricial, justamente para poder ter uma exuberante conexões, exuberantes sinapses, tá bom? Existem alguns marcos, né, no desenvolvimento que, de acordo com do sulcação e geração, de acordo com a idade gestacional. Por volta de 20 semanas, a gente vê, só mudar aqui, pronto. Por volta de menos de 20 semanas, a gente vai ter basicamente um cérebro agírico. Durante 20 a 22 semanas, a gente vai ter os sulcos
pareto, occipital e calcaríneo. Na 24ª semana, a gente tem a formação do suco do símbolo. Vai ter os sucos orbitários, e em 36 semanas, ele vai ter, na hora de ultrassom ou na ressonância fetal, a gente saiba se aquele desenvolvimento do córtex está adequado, tá bom? De acordo com aquela data da gestação. Pronto. E a etiologia, do que é que geralmente causa essas malformações corticais, né? Pode ocorrer uma exposição exógena, que a mãe tenha tido, e isso provoca um desenvolvimento do córtex, vamos dizer, não apropriado para aquela criança, tá? Como, por exemplo, algumas infecções, como CMV, algumas as tosses como forma geral, tá? Podem causar isso. Insultos no desenvolvimento, que determina o tipo de uma formação do desenvolvimento cortical. A mãe, que geralmente na segunda metade, o bebê, na verdade, que na segunda metade tem algum problema na artéria cerebral média, por exemplo, que possa estar dando, né, configurando algum quadro de mau desenvolvimento cortical no futuro, pode ocorrer, tá bom? Alguma mutação em determinados genes. E aqui eu abro um parêntese, né? Às vezes, é, a, a, às vezes a mutação de um gene, tá certo? Garante espectros radiológicos, fenótipos radiológicos distintos. E, ao mesmo tempo, a mutação, fenótipos radiológicos semelhantes, eles podem dar em genes diferentes. Então, assim, essa questão de procurar o gene específico, como é ter vias moleculares ou vias genéticas que cursam com padrões de imagens, com alguns padrões de imagem. E essa é mais ou menos o que propõe a classificação de Barkovitch. É um artigo que foi feito em 2012, tá certo? E que ele traz várias subdivisões, vamos dizer assim, dessas formações corticais. De tal forma que mais ou menos se baseia? A classificação ela é adequada, não apenas só baseada nos genes, né? Não é baseada propriamente no gene. Na mutação do gene tal vai dar esse espectro de imagem, ou vai dar isso, mas sim em mecanismos genéticos associados e de sinalização molecular, tá bom? Diante disso, eu trouxe de forma bem tentar sendo didático, tá? Essa classificação que do Barkovitch, que ela traz basicamente três padrões, né? A microcefalia primária, a megaencefalia, que está relacionada àquela via de sinalização do PIC3, e a alteração da migração neuronal. Pronto. A microcefalia primária, a gente pode ter mais ou menos em dois grandes domínios, né? Que está relacionado ao ciclo celular ou aquela que é pós-migracional, que é o grupo 3 de Barkovitch, enquanto do ciclo celular é o grupo 1 de Barkovitch. O que é que ele propõe, né? Especificamente no 1A, há um defeito no centríolo, no centrosomo, tá certo? Na orientação do fuso dos microtúbulos, onde vai ocorrer uma divisão celular inadequada, imprópria, que pode ter um padrão de proliferação ou de apoptose daquelas células, tá? E o que é que a gente vai esperar na imagem? A gente vai ter uma simplificação de gírias, um córtex fino, espesso, uma polimicrogiria, tá? Hipoplasia do tronco cerebral. E é importante saber que nesse grupo, tá certo? O que é que vai ocorrer? Essa hipoplasia ela é proporcional, tá bom? A gente vai ter uma hipoplasia do corpo caloso também, tá? Pode ocorrer essa hipoplasia do corpo caloso e pode também haver heterotopias periventriculares, que mais na frente a gente vai explicar um pouquinho o que ocorre. Após migracional, que é aquele grupo 3 de Barkovitch, vai haver
uma hipoplasia severa da fossa posterior, principalmente nesse subgrupo do Barkovitch, 3D. E o que vai ajudar a diferenciar desse, do grupo 1, que no grupo 3, geralmente eu tenho uma microcefalia, mas não tão exuberante como o do grupo 1, não é tão notada, na maioria dos casos, e eu vou ter, que vai ajudar a diferenciar aqui, uma hipoplasia severa da fossa posterior. Além disso, vai ter uma simplificação dos giros, tá? E também pode haver uma hipoplasia do tronco cerebral. E o que vai ajudar é que ela é desproporcional ao telencéfalo, diferente dessa daqui, que ela é proporcional. E bem como pode ter também hipoplasia do corpo caloso. Outro domínio, vamos dizer assim, é das megaencefalias, né? E aqui é um pouquinho ainda nebuloso, vamos dizer assim, esse grupo, né? Porque acredita-se que eles estão relacionados a essa grande via de sinalização, que é a PIC3CA, que é o quê? Que é uma via em que são dos subgrupos do supercrescimento, vamos dizer assim, das doenças. E dentro dessa supervia vão ter outras pequenas vias, e que, dependendo de onde vier essa alteração, se está mais relacionado ao PTEN, se está propriamente relacionado ao PIK3A, ou se o AQT, se for, vai dar uma apresentação distinta. Pode ser uma megaencefalia, que é do grupo 1B de Barkovitch, pode ser só uma M-megaencefalia, tá? Que são as M-megaencefalias isoladas ou com displasia cortical, ou pode ser elas com displasia cortical e com associadas a síndromes neurocutâneas. Por fim, tem também está dentro desse espectro, tá, as displasias corticais focal, do grupo 2A, 2B, aquele proposto principalmente por Taylor, tá? Essas aqui a gente consegue ver bem pela imagem, e a gente vai colocar alguns exemplos desse aqui, que está no grupo 1C de Barkovitch, que geralmente vai ter um giro cortical displástico, sinal da banda radial, pode ter nessa via túberes, tá? Não que a displasia cortical focal seja um túber, não, mas ele está dentro dessa via, também a esclerose tuberosa, e estão relacionados justamente à via da rapamicina, né, que é dessa via displasia cortical focal. Outra via, outro grande grupo, é o da migração neuronal. Voltando àquele conceito que a gente viu aqui, de importância, imaginem essas células em azul, tá certo? São as células da glia radial, conectando a superfície ependimária. Na verdade, a superfície ependimária é formada delas, né? Mas enfim, daqui conectando a superfície ependimária até a glia, né? Imagine que haja, por algum motivo, seja ele por tensão, seja ele por alguma formação da própria proteína, uma ruptura, tá certo? Perda da integridade dessas proteínas de adesão, a cadeina actina. Se há uma perda da integridade dessas proteínas, esse processo de migração neuronal que vai da superfície ependimária para o córtex, ele vai estar prejudicado de alguma forma. Se há essa prejudicação, esse problema junto à superfície, né, ventricular, ependimária, o que vai acontecer? Os neurônios que eram para migrar para o córtex vão se desenvolver aqui na superfície peripendimária, e a gente vai ter o que a gente chama de heterotopia periventricular, ou seja, os neurônios, em vez de subir, né, ficar lá no córtex, eles vão ficar aqui na superfície periventricular. E o que a gente vê na imagem, né, aqueles foquinhos de córtex perto, né, na superfície ependimária, basicamente isso. Se esse problema não está aqui nessas moléculas, nessas proteínas de adesão, mas está no citoesqueleto, tá? No processo que vai
no citoesqueleto que procura na superfície tendinótica até a superfície da pia, se há algum problema aqui nesse problema, nesse local, o que, que a gente vai ter? Se esse defeito for difuso, né, ao longo de todo o encéfalo, a gente vai ter uma lisencefalia ou uma heterotopia em banda, ou seja, ilhas de córtex, tá, na superfície branca. Se essa superfície for como um todo, toda envolvendo o córtex, a gente vai ter uma heterotopia em banda. Se for uma outra, se for só apenas focal, não envolvendo todo o encéfalo, a gente vai ter as heterotopias subcorticais focais. É interessante a gente pensar isso, tá? Por a gente tentar enxergar essa dificuldade, essa falha na migração neuronal num aspecto de imagem que a gente vai colocar mais seguinte. Como a gente falou, né, esse outro grupo de Barkovitch vai ter uma falha nessa migração da superfície periventricular para a glia, e a gente vai ter, geralmente, se as células ficarem junto ali ao neuroepêndima, né, ficarem junto ali à superfície periventricular, a gente vai ter a heterotopia nodular periventricular, que é do grupo 2A de Barkovitch. Se essa migração, se esse processo for difuso ao longo de todo o encéfalo, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma lisencefalia ou uma heterotopia em banda. Se essa migração for focal de algumas partes só ao longo dos ventrículos, a gente vai ter uma sublinha cortical, por vezes curvilínea, formando o que a gente chama de sinal de transmanto também, que pode ocorrer nesses casos, que vai estar no grupo 2C de Barkovitch. E a migração tardia, se for, vai haver um defeito limitante pial, associado também a uma polimicrogiria, como tem no grupo, traz o grupo 2D de Barkovitch. Aqui, a questão das tubulinopatias, quando foi proposta essa classificação, elas ficaram meio que diluídas ao longo do grupo 2, tá certo? De Barkovitch. No entanto, hoje mostra-se que é um caso à parte, tá certo? As tubulinopatias, que há um processo à parte e que não seja tão adequado colocá-las aqui, em sim um grupo à parte, tá? Mas aí, a gente conversou com um assunto mais complexo, tá certo? Bem difícil dessa questão das classificações, mas para nós, vamos lá. Qual é o melhor exame de imagem para ver essas malformações corticais? Bem, o exame em que te garanta melhor resolução do córtex. E esse exame, qual é? Geralmente a ressonância magnética. A ressonância magnética te traz elementos melhores para análise dos sulcos, giros e mielinização. Tá? Enquanto a TC, ela deixa 30%, tem cerca de 30% de falsos negativos, como a gente pode ver nessa imagem, né? O córtex, ele te dá a gente tem mais certeza, te dá mais segurança de avaliar córtex pela ressonância magnética. E quais as sequências que são importantes, né? Um flare volumétrico 3D, que te dá uma boa resolução, tá certo? Uma boa sensibilidade para ver essas malformações do desenvolvimento cortical. Ter um volumétrico forte, bem ponderado, para a gente ver bem a diferenciação córtex, substância branca e substância cinzenta, que garante a gente a visualização de alguma malformação do desenvolvimento cortical. Vale lembrar que, às vezes, a ressonância não consegue, a limitação do método, mesmo que seja uma ressonância forte, um bom aparelho em 3 Tesla, a gente não vai conseguir ver essas malformações do desenvolvimento cortical, né? Aí existem outros exames, como a eletroencefalograma, que vai nos ajudar a evidenciar um foco, tá certo, de epileptogênico, e que na ressonância não dê para ver. Outro padrão, outra coisa que a gente pode usar é a ressonância fetal e ultrassom, né, que vai possibilitar um diagnóstico precoce, ainda entre outro, para a gente avaliar de acordo com aquelas marcas do desenvolvimento que a gente estudou, que a gente viu antes. E aqui, né, a gente vai começar os casinhos, tá bom? Bem tranquilos, tá? Vou pedir para alguém
puder, primeiro comentar qual a ponderação, depois o córtex, e qual a sua sugestão, né? O que é que você está vendo na imagem? Estão me escutando, pessoal? Estamos escutando sim, gente. Deixa eu dar uma olhada. Tá, beleza. Pronto, nós temos aqui um caso, ressonância de crânio, né? A ponderação, primeiro, eu acho que é T, é FLE e T2. Sim, sim, sim. Sim, e o seguinte, eu acho que é T1 com contraste. Sim, Certo. E aí, pronto, o que a gente vê é uma área de alto sinal nessa região, não sei se é pré-crânio, ou essa região mais posterior do córtex, certo? sim, né? Isso? É, isso, cortical. Sim, tá. A gente vê ali alto sinal em flare, alto sinal em C2, e é uma área que eu fico na dúvida, mas praticamente não realço. Sim, exatamente. Isso é uma característica. Foi Gisele que falou? Não Oi, conheci. Pronto, pronto. Isso, é realmente uma característica. Geralmente essas áreas, tá? De malformações corticais, e nesse caso específico, não tem um realce, tá? E se realçar, a gente já pensa em outros diagnósticos, tá? E nesse caso específico, a gente se tratava de displasia cortical focal. A displasia cortical focal é um grupo heterogêneo, tá, de displasias da formação do córtex, tá bom? Podem estar associadas à esclerose hipocampal, e a gente vai ver um caso, tá certo? Mais na frente. E as neoplasias também podem estar associadas às neoplasias glioneuronais corticais. A sua apresentação clínica é uma causa frequente de epilepsia refratária, tá certo? Geralmente não é sindrômica, não vem associada a uma síndrome, e ela pode ser focal ou parcial, essas crises, e contínua, de realmente difícil controle através de anticonvulsivantes, tá? E que aquele foquinho de displasia, ele é muito epileptogênico. E às vezes a gente não consegue ver na ressonância, a gente usa a mão da eletroencefalograma. Os achados histológicos são, geralmente apresentam neurônios piramidais gigantes e displásicos, na laminação, aquela que a gente conversou, está desorganizada, e um grupamento de neurônios em excesso na substância branca, tá? Que pode ocorrer também naquela região que está. Existem classificações, lembrar que aquela classificação é das malformações corticais, existe uma classificação também proposta por Barkovitch, por Blank também, que é da displasia cortical focal. Nesse caso, eu não vou me aprofundar muito. A que é mais usada é a de Blank, tá? De 2011. Inclusive, em 2022, a Eli fez uma atualização da de Blank, tá? Mas, assim, o que é que se há aqui? Que, geralmente, há muitos elementos, tanto na de Barkovitch como a de Blank, há muitos elementos das classificações anteriores. A de Taylor foi a primeira proposta que trazia aquela questão das células em balão ou não, e também de Palmini, eles são mais histológicas, tá bom? E a de Blanc, ela traz muitos elementos do de Barkovitch, tá? E que, basicamente, são divididas em três, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 é a displasia cortical focal com laminação cortical anormal. A tipo 2 é a conhecida, já bem conhecida, displasia de Taylor, que vai dividir, são divididas em células em balão ou não, tá certo? Com ou sem balão. E a tipo 3 é a distorção arquitetônica da camada cortical. Tá? Os aspectos de imagem, a gente vai ver um espessamento cortical focal, melhor evidenciado em T2 e FLE, uma identificação, vai perder naquela região da displasia, a gente vai perder a interface, né, da substância branca com a substância cinzenta, como a gente viu no nosso exemplo.
Há uma displasia transmanto, pode ocorrer também, tá certo? Que é um aumento do sinal na substância branca adjacente entre T2 e FLE, que vai do córtex até o ventrículo, formando meio que uma cauda cuneiforme, comumente encontrado na região frontal e temporal. No geral, naquela região vai ter o padrão sulcal giral diferente, anormal, tá? Não há edema, calcificação ou realce nessas áreas de displasia, e se tiver, pensar em outra coisa, se tiver calcificação, lembrar das tochas, tá? E não é para ter realce, se pensar, lembrar de alguma coisa, principalmente tumoral. E a ressonância e o EEG, eles andam vamos dizer, em conjunto para que evidenciar áreas eloquentes, tá certo? Que não são vistas na ressonância, o EEG ele serve para isso, e que pode nos ajudar se aquela indicação daquela displasia for cirúrgica. Os diagnósticos diferenciais partem do DNET, tá? E os gangliobliomas. Aqui nós temos a representação também, um coronal flare, onde a gente vê aqui a famosa displasia em manto, né? Percebam que ele vai da superfície ventricular até o córtex, formando meio que uma cunha aqui na ponta. E aqui a associação da uma formação do desenvolvimento cortical aqui, tá certo? Da displasia focal, melhor dizendo, da displasia focal com associação com o hipocampo, né? A evidenciado aqui na esclerose mesial temporal, um alto sinal em T2 e FLAIR, tá? A gente pode ver aqui, ó. Aqui a displasia e aqui a esclerose mesial temporal. Será que isso aqui foi consequência desse foco eloquente aqui? Pode ser, ainda tem que ver direitinho. E aqui mais um caso, tá certo? Opa, isso saiu. Caso 2, vamos lá. Saiu. Bem. Oi, Leandro. Oi. Pois é, ficou isso aqui sem querer. Desculpa, pessoal. Mas assim, pode comentar, né? Basicamente é o quê? É uma hemimegaencefalia, né? O córtex, ele tá, a gente pode ver, né? Espessado, tá bom? A calota craniana também ipsilateral tá mais espessada que o outro lado daquele córtex, daquele hemisfério cerebral acometido também. Veja que há uma alteração de sinal também na substância branca, evidenciada nessa ponderação aqui, um coronal flare, tá? Ele tem alteração da substância branca. E veja também o ventrículo. O ventrículo, ele está dismórfico, tá bom? Isso nos ajuda a ver que esse lado, tá certo? Está, vamos dizer, com hemimegaencefalia, em vez do outro estar atrófico. Geralmente, uma dica é o ventrículo. O ventrículo nos ajuda a ver essa alteração. Além disso, sulcos estão rasos, há uma certa... os sulcos e os giros estão mais planificados, né, dando um aspecto realmente de paquigeria. Ô, Leandro, também Oi. lembrando, né, que esse ventrículo aumentado ipsilateral, né, ele Isso. também serve para a gente diferenciar a questão, assim, que gera uma dúvida, esse hemisfério está aumentado por conta de uma massa, de algum edema, lembrando que quando há uma massa, um edema, o ventrículo vai reduzir, né? Isso, Então, isso exatamente. também serve para a gente diferenciar a questão da megaencefalia, né? Isso, ele vai... Só dando uma complementação aí do que tu falou. Sim, exatamente. O ventrículo nos ajuda, né, a ver que se trata do megaencefalia, não uma atrofia contralateral, né? Tá. Peço desculpa, pessoal, porque vi agora que estava aqui descrito bem direitinho. Ocorreu um crescimento amartomatoso excessivo de parte do hemisfério cerebral, tá? Há um comprometimento da proliferação, migração e organização,
do córtex, tá? Não tem uma predileção racial ou de gênero reconhecida nesses casos. A organização laminar cortical é alterada e os aspectos clínicos vão incluir macrocefalia, epilepsia refratária e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, uma hemiparesia e pode ter uma hipertrofia do hemicorpo. Ela pode ser isolada, tá? Ou vir junto de um espectro sindrômico, né? Como ocorre com a síndrome de Proteus, do nervo epidérmico, e que podem vir juntos uma megaencefalia. Os achados de imagem, os achados histológicos, a gente vai ver uma desorganização laminar, neurônios gigantes no córtex e na substância branca adjacente, e ela é muito parecida com a DFT, pode vir junto também com células em balão, podem estar associados, tá? Os dois, e o seu aspecto histológico é semelhante. Os aspectos de imagem, um aumento moderado, acentuado do hemisfério cerebral, com alteração de sinal na substância branca, tá? Ocorre um espessamento cortical com configuração agírica ou paquigírica, há uma perda da interface substância branca e cinzenta, o ventrículo ipsilateral, e aqui é a dica que a gente traz, né, para ajudar, o ventrículo lateral, ipsilateral, é alargado e irregular, e ela pode se associar com também outras malformações do desenvolvimento cortical. E aqui, os diagnósticos diferenciais. O ensino de Sturge-Weber, né, que está relacionado a alguma mais uma vasculopatia, que dá uma atrofia, e por isso a gente pode pensar que o outro lado está maior, mas muitas vezes não, é só porque o outro está mais atrófico. O síndrome de Dyke-Davidoff-Manson, uma gliomatose também cerebral, e encefalite de Rasmussen, que é o diagnóstico do aspecto de imagem. Não necessariamente a clínica muda bastante nesses quesitos, tá? O caso 3 agora eu vou pedir para alguém comentar, tá? Pronto. Esse caso 3, o que dá para anotar mais? Primeiro, eu vou falar da ponderação, né? Que nesse caso é T1, Uhum. certo? A ressonância de crânio. E aí, o que chama a atenção são essas áreas periventriculares mais posterior à direita, que tem umas, como se fosse, parecem ser nodulações com um sinal do córtex, Uhum. certo? Esses nódulos periventriculares ou subependimários. E aí, essas modulações de sinal intermediário ao córtex Uhum. são heterotopias, né? Isso, Subependimárias. exatamente, né? Como a gente conversou lá no começo, né? Isso aqui são vamos abrir aspas, partes do córtex que não foram para a superfície, né? Por algum problema lá na migração, e dessas partes de neurônios, né? De neurônios de córtex ficaram aqui, tá bom? Perto do ventrículo. A gente geralmente vê essas imagens nas regiões periventriculares. Não confundir com estruturas que para estar ali, né? Como a cabeça do núcleo caudado. Essas estruturas já é para estar aí naturalmente. Quando são heterotopias nodulares focais, elas estão geralmente na região periventricular, no entanto que não sejam em locais típicos, tá? Que é para ter, como a cabeça do núcleo caudado. Não confundir. Heterotopias são heterotopias que nada mais é uma falha na migração dos neurônios periventriculares, deixando nódulos ou faixas de neurônios heterotópicos. Existem os tipos, que é a nodular periventricular, que é aquele que a gente trouxe no exemplo, a focal subcortical, e tem a em banda, né? Como a gente explicou lá no começo, como é que funciona cada uma delas, né? Sua fisiopatologia. Os achados histológicos, a gente vai ver neurônios isolados ou heterotópicos com morfologia normal, porém, são ilhas de neurônios na substância branca. Basicamente isso.
Pode ser visto também na TC, e ela é mais, assim, mais difícil de ver, né? Percebam que no corno posterior do ventrículo lateral esquerdo, que há uma densidade semelhante à do córtex, né? Que a gente pode ver aqui. É muito sensível é muito difícil, na verdade, de ver, tá certo? Mas aqui há. Melhor, mais uma vez, mostrar que o melhor exame de ver realmente é a ressonância. A heterotopia nodular periventricular, ela é ocorre mais frequente na segunda década e em mulheres, tá bom? Na segunda década de vida e em mulheres, se apresenta com epilepsia. A grande maioria dessas malformações apresenta com epilepsia em maior ou menor grau e a heterotopia também, tá? Tem 100 déficits cognitivos ou distúrbios fora do sistema nervoso central, está relacionado a mutações do gene FLNA, tá? Pode se associar com esclerose mesial temporal, pode estar associado, tá? E esse pode estar também associado com outras malformações do desenvolvimento cortical. E quando tem, a evolução é mais severa desses casos. E aqui a gente pode evidenciar, né, alguns casos de heterotopia nodular focal, que a gente pode ver aqui, tá? Nos cornos frontais dos ventrículos laterais, e esses são os locais típicos, né, na região periventricular. E a gente, no coronal, a gente pode ver, né, aqui, nesse T1. Pode ver bem aqui, tá? E aqui um pouquinho também tem. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Pronto, agora. Outro caso de heterotopia é a nodular subcortical. A gente viu a periventricular, agora a gente vai ver a subcortical, que é evidenciada aqui nessa imagem, né? A gente tem um T1, e nesse T1 a gente vê ilhas de córtex na substância branca. E geralmente se associa o quê? Com uma atrofia ipsilateral, uma redução da substância branca ipsilateral, tá bom? Tem uma distorção da arquitetura ventricular, também pode estar associado, redução volumétrica, né, da substância branca, há um afilamento do córtex ipsilateral, porque imagine que essas ilhas de córtex eram para estar aqui, né, na superfície. Então, é esperado que haja uma redução tanto dos sucos, dos giros, e um afilamento da região cortical. Os sintomas, nesses casos, os sintomas clínicos são mais extensos, tá? E o principal diagnóstico diferencial é a esclerose tuberosa, e bem como também na heterotopia periventricular, também recebe esse diagnóstico diferencial, tá? Outro é a heterotopia em banda, tá bom? Que essa já é mais grave, que ocorre associados a déficits cognitivos, tá? A espessura em banda, ela é variada e se relaciona com a severidade do caso. Quanto maior a espessura, maior a severidade. E a gente pode ver nessa tomografia a heterotopia em banda, é bem sensível, tá? A gente vê, mas aqui na região periventricular, a gente vê uma área de mesma atenuação do que o córtex. E perceba que há uma maior pobreza na sucação e giração do córtex, né? Que a gente pode ver aqui. Dá um aspecto de duplo córtex, como a gente vê, tá certo? E não tem realce ao meio de contraste. Aqui nessa imagem nós temos dois cortes, tá? T1, tá bom? Um axial e um coronal, tá? Primeiro a gente vê a ventriculomegalia e que a gente observa essa faixa de isossinal ao córtex, tá? Se estendendo por toda a substância branca, associada a uma redução do volume da substância branca, tá? E também redução da espessura do córtex, a gente pode ver também, tá bom? Isso aqui é uma heterotopia em banda, onde a falha, né, daquela migração foi difusa. Mais um caso 4, vou pedir a algum colega para comentar, por gentileza. Só tem mais 2 casos, tá, pessoal? Acho que a gente vai tentar agilizar. Opa, legal. Bom dia. Bom dia, cara. Cara. Opa, perdão pela voz. E, bom, vamos lá. Nós temos aqui uma imagem ponderada em T1, né, onde a gente observa
literalmente uma ausência de sulcos, né, nas regiões posteriores, né, uma agiria, e uma paralisia nas porções mais anteriores. Fica até difícil dizer se é frontal, se é parietal, mas basicamente essa seria a topografia. Tem uma vitricomegalia compensatória, e entra no Certo. espectro de lisencefalia, né? Uhum. Principal distúrbio, topograficamente, se a gente for lembrar na classificação, o problema principal é em relação à migração, né? Perfeito, exatamente. Muito bem. Muito obrigado, cara. Valeu. Realmente, a lisencefalia é uma causa rara de epilepsia severa, déficit cognitivo grave e morte precoce, tá? A migração dos neurônios é severamente afetada nesses casos, tá? E lembrar que ela tem, justamente como o Caio bem relembrou, a questão da migração, né? Ela está no mesmo grupo do Barkovitch, das heterotopias em banda, né? Que ocorre uma migração, uma falha dessa migração difusa, tá certo? Das células da periventriculares, né? Periapendimárias para o córtex. O córtex é liso, né? E desorganizado, e a substância branca reduzida. E a lisencefalia, ela pode ter uma agiria, que é a superfície lisa, como a gente viu nos campos posteriores, neste exemplo, tá? Os campos posteriores, e a paquigeria, que exibe sulcos bem rasos, tá? E singelos giros, tá bom? Bem discretos. Os aspectos clínicos está relacionado ao gene DCX do cromossomo X e o LIS1 do cromossomo 17, tá? E aqui entre os diagnósticos diferenciais também as tubulinopatias também estão associados também com esses casos, tá? Epilepsias refratárias, são epilepsias bem refratárias, e a cirurgia é pouco eficaz nesses casos. Ela pode vir de forma isolada ou sindrômica, ou seja, a manifestação de uma grande síndrome, tá certo? E aqui a gente dá o destaque as distrofias musculares, como a de Fukuyama e o Walburg, tá? Que tem o córtex como é que eu posso dizer, em paralelepípedo, tá? Em pavimento, tá bom? Que é mais ou menos o aspecto do córtex que fica na lisencefalias. E os aspectos histológicos é uma desorganização cortical grande, tá? E perda total da interface da substância branca com a substância cinzenta. A lisencefalia o que é esperado no padrão de imagem, uma superfície cortical lisa, com giros escassos ou ausentes, como a gente já havia comentado. A fissura silviana é rasa e verticalizada, nesses casos, tá bom? E tem um aspecto de cérebro em 8, né? Em ampulheta, como a gente pode ver aqui, um padrão de pavimento, né? Lisencefalia total, não tem sulcos nem giros, e a perda da interface da substância branca com a cinzenta, a gente quase não consegue diferenciar, e uma hidrocefalia bem grande associada. Outro caso, caso 5, tá bom? Pedir alguém para comentar, por gentileza. Oi, Leandro, vamos lá. A gente tem 3 imagens em T1, no corte axial, Perfeito. coronal e sagital, certo? Sim. E aí a gente pode observar que os giros, eles estão rasos, né? E tem vários ao longo do córtex. E aí a gente observa principalmente aí no corte sagital que a fissura silviana ela está em um posicionamento mais verticalizado, certo? Certo. Muito E bem. encontra-se ectasiado, né? Encontra-se alargado. E Certo. aí a gente observa também que por toda acompanhando essa fissura, existe também a polimicrogiria
pode caracterizar o espectro daquele síndrome silviano, né? Síndrome silviano. Sim, tem esse aspecto da síndrome silviana, sim, que a gente vai comentar também um pouquinho a respeito disso. Realmente se tratava um caso de polimicrogiria, tá? Que é um número excessivo de pequenos giros que são anormais, tá bom? A gente vai dar um aspecto de córtex irregular. Pode ser secundária uma infecção congênita pelo CMV, então, ou também dentro de um aspecto sindrômico, tá? O acometimento migratório há um acometimento migratório e organizacional das fibras, tá bom? E ela pode estar relacionada à porencefalia e esquizocefalia, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante também, tá? A etiologia, ela pode ser genética ou esporádica, mais uma vez, a infecção pelo CMV pode estar associado, tá bom? Pode ter associado ao sofrimento vascular em gêmeos, tá? E bem como associado a síndromes, tá? O córtex simplificado com 4 ou nenhumas camadas, geralmente esses cérebros polimicrogíricos não têm as 6 camadas bem estabelecidas, tá bom? Há uma necrose na região perilesional que pode ter também, tá? Os aspectos clínicos, ele pode ser normal a grave, gravemente afetados, pode estar associado a uma paralisia pseudobulbar, tetraparesia espásticas e dificuldade de aprendizagem, e o insulto vascular também pode estar relacionado nesses casos, tá bom? Pronto. E os aspectos de imagem, como a gente falou, vai ter uma giração excessiva, tá certo? Com um aspecto de córtex espesso, com sulcos rasos, irregularidade na interface substância branca e cinzenta, pode ser uni ou bilateral, tá? E onde é mais acometidos é na região perissilviana, cerca de 80% dos casos, frontal em cerca de 70% e parietal em cerca de 63% dos casos. Esses são os principais locais. Lembrar que eu posso ter região perissilviana, mas também posso ter no mesmo paciente associado à região frontal. Por isso essas estatísticas, tá? E, como a Carol bem falou, existe a síndrome perissilviana, que é uma microgeria opercular com alargamento silviano e verticalizado, uma verticalização. Isso que a gente consegue ver na imagem. E no aspecto clínico está associado a convulsão, paralisia pseudobulbar, disartria, restrição dos movimentos da língua e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Como a gente pode ver aqui, a gente vê na fissura perissilviana que ela está um pouquinho, a fissura silviana, que ela está talvez nem tanto alargada, mas é um padrão de micro polimicrogiros, tá? Bastante, e há uma verticalização aqui da região opercular. A gente pode ver nesse caso aqui, tá bom? E ela, nesse caso, é bilateral. A gente pode evidenciar. Bem típico aqui. Aqui mais um caso. Só lembrando que pode haver também, como você disse, bilateral, elas geralmente estão na mesma altura, né? Porém, ela Sim. pode ter o comprimento diferente, né? Geralmente eles estão no mesmo, na mesma altura, porém o acometimento pode ser maior de um lado e menos de outro, né? Certo, exato. Isso, muito bem. O último caso para a gente, tá bom? É uma imagem ponderada em T1, em corte coronal, e o que eu consigo perceber do que eu estudei é que tem uma fenda transcortical, né, na altura do ventrículo. Perfeito, tá certo. E é importante notar também que aqui tem substância cinzenta, tem córtex ao redor dessa fenda, né? Que isso é muito importante a gente perceber, tá? E a gente trata-se de um caso de esquizencefalia, que é uma fenda transcortical que se estende da superfície do ventrículo até a superfície pineal, delimitada por substância cinzenta, tá? Pode estar associada a múltiplas malformações no septo pelúcido, do corpo caloso e hipocampo. A etiologia geralmente está associada, assim, é um pouco ainda controverso, mas acredita-se que insulto isquêmico tem sido cogitado como a gênese dessa sua formação, tá? A apresentação clínica é variável, pode ter uma microcefalia, um atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor e uma quadriparesia espásticas. Quadros que são unilaterais são menos severos e os bilaterais são bem mais, tá? Os aspectos de imagem mais comumente afetam a região periciviana, pode ser bilateral, comumente bilateral, ela pode ser classificada em lábio fechado e aberto. O lábio fechado é tipo 1, o lábio aberto é do tipo 2, tá? O lábio fechado tipo 1 é que ela não consegue conectar, não consegue ter essa conexão com o ventrículo, já o lábio aberto tem essa configuração com o ventrículo, essa comunicação entre pia e ventrículo. Quando se trata do lábio fechado, a gente vai ver na região do ventrículo um mamilozinho que é também típico da apresentação com o lábio fechado. A gente vai ver um exemplozinho. A RM é a modalidade de escolha para avaliar bem esses tipos de cortes. São numerosos e pequenos giros associados que tem. O córtex daquela região da esquizo tem um sinal habitual, mas a substância branca tem um leve autossinal adjacente, que pode ser em consequência da gliose, pelo fator isquêmico prévio, ou fator de insulto prévio naquela região, e o diagnóstico diferencial é a porencefalia, tá? E é justamente aqui que vai ajudar a diferenciar a porencefalia de uma esquizocefalia. É o que? A presença do córtex naquela da fenda. Aqui, a ação de um lábio fechado e um lábio aberto, tá? Percebam que aqui está mais difícil de ver, porque é um flare, mas há córtex aqui nessa região, tá bom? Com T1 a gente fica mais certo, e aqui a região do mamilo, esquizo de lábio fechado, não tem comunicação com o ventrículo, e aqui a região do mamilo, a esquizocefalia, né? Que são geralmente o cisto neuroglial, o cisto aracnoide, a esquizo, propriamente dita, e a porencefalia. São imagens em que a gente vê, a gente pode pensar em esquizo, mas que nos ajuda a diferenciar, que é o quê? O cisto neuroglial, geralmente ele tem comportamento de alto sinal no T2, mas diferente do cisto aracnoide, ele é intraaxial, tá? O que vai nos ajudar a diferenciar do cisto aracnoide, tá bom? Além disso, o cisto aracnoide ele promove um efeito de massa, geralmente o cisto neuroglial não. A esquizo da porencefalia vai nos ajudar porque na esquizo eu tenho córtex ao redor da fenda, tá? E às vezes um pouquinho de gliose na substância branca adjacente. Já a porencefalia, não. Eu tenho só substância branca com um pouquinho também de gliose adjacente. Eu não tenho córtex. Minhas referências, basicamente, principal foi o CBR de encéfalo, tá? Olhei um pouquinho aquele artigo do Barkovitch, que é muito complexo, tá? A gente olhou também um pouquinho do Ângelo Machado para pegar aqueles conceitos iniciais, tá bom, pessoal? Mas principal referência foi realmente o CBR de encéfalo. E é isso, pessoal. Agradeço, tá? 8. Muito obrigado. Parabéns aí, Leandro, pela aula, uma aula desafiadora, né? Que quem viu o artigo aí da Barkovitch de 2012, né? Que foi a última classificação, Brain, viu que é realmente bem complexo, envolve muita genética, mas é um capítulo absolutamente fundamental para o neuroradiologista. A imagem é uma parte prioritária na avaliação desses pacientes, né? A partir da imagem, da clínica, que ele vai direcionar um estudo genético, né? Grande parte desses pacientes tem uma causa genética, né? São adquiridos, né? Principalmente as microcefalias e as polimicrogirias, né? É muito associado com infecção, né? Mas nas outras condições, geralmente é genético mesmo. Então,
a partir da imagem da clínica que ele vai direcionar. Você vai fazer um estudo genético isolado, você vai fazer um painel genético, você vai fazer um estudo cromossômico, você vai fazer um exoma completo. Então, de acordo com a imagem, ele vai direcionar o recurso do estudo genético ideal. Ou laboratorial também. Você pode ter algumas doenças metabólicas, né? Estudos peroxisomais, e podem também estar associados. Então, enfim, a imagem analisada de forma detalhada, né, por expert, aumenta bastante a especificidade do diagnóstico desses casos, né? Então, é importante que a gente se dedique aí a esse capítulo aí bastante. Foi bom, a participação de todos aí, tá bom? Eu vou colocar um outro artigo que é interessante, além desses que você colocou aí, Certo. colocar no grupo aí, que é legal para vocês verem também, tá? Mais tarde eu boto. Tá bom. Valeu. Bom dia. Obrigado. Parabéns, Leandro. Eu vou ser bem breve por causa do horário, pessoal. Mas bacana esse cuidado aí de apresentar a fundamentação fisiopatológica, embriogênese. Eu acho que isso aí claro que é desafiador, porque é um tema complexo e tem que adaptar a aula ao público, mas minimamente a gente tem que entender o que é que está acontecendo para poder entender o que é que está se apresentando de imagem, né? Claro que também tem que ter a compreensão que essas fases, embora seja uma compreensão muito pragmática, você tem proliferação apoptose, depois migração e depois organização, até pós-migração também tem uns conceitos que se envolvem isso, organização e pós-migração, é mais fácil de entender, mas compreender que elas acontecem, na maioria das vezes, simultaneamente. Vocês devem ter percebido isso nos casos que o Leandro apresentou. Então, ao mesmo tempo que a gente faz esse caminho de entender o que é que está acontecendo por baixo, o que é que gerou, a gente faz esse caminho contrário que o Daniel se referiu. Tá? Então, quando você tem uma chave de imagem, você, puxa vida, deve ter tido um defeito aqui da migração, mas também tem aqui na organização. Então, existem algumas mutações genéticas que são mais frequentes para esse padrão de apresentação, logo, eu preciso investigar isso. Então, você estreita as suas possibilidades diagnósticas e, inclusive, desonera essa investigação, né? Você, ao invés de fazer um painel genético, você pode estudar um exoma, um grupo de genes específicos, e vai ser importante também para o aconselhamento genético desses pacientes, e às vezes até na terapêutica, tá? Você tem predisposição de outras doenças secundárias, a gente sabe que é uma coisa definitiva, mas você pode ter predisposição. Então, assusta no começo, especialmente para quem está sendo apresentado hoje esse tema, mas vocês vão ver que dá para a gente criar uma modelagem de aprendizado, né, a partir dessa coisa cartesiana que eu falei, de dividir essas fases, né, mesmo entendendo que tudo acontece ao mesmo tempo. E aí os padrões se repetem até que facilita aí a gente sedimentar esse conhecimento. Então, revisita esse tema, aprendizado é repetição, nunca é redundante repetir essa frase, né, mas a gente tem que levar isso para a vida também. Boa semana, pessoal, e bom estudo.